Olá pessoal, voltamos aqui com nossas elipses. Então, depois de feito a demonstração, da construção da elipse, como obtemos uma elipse, agora o que eu vou fazer? Passar para vocês os elementos principais da elipse. Então, vamos lá. Então, temos aqui uma elipse. Temos aqui uma elipse, ó, bonitinha, tá? Eu vou posicionar, primeiramente, gente, nossa elipse terá o seu centro, eu vou falar já quem é o centro e tudo mais, ali naquela outra explicação eu não fiz isso, tá? Com o centro na origem, ou seja, elipse centrada na origem do plano cartesiano. Então aqui eu tenho os eixos, Y e o eixo X, normal, plano cartesiano, bonitinho. Vou diminuir um pouquinho só aqui. Tá aqui, eixo X, eixo Y, o centro, aí toda elipse possui um centro. Esse centro nós vamos chamar de centro O, plano cartesiano, eixos perpendiculares, dois eixos que formam um ângulo reto. E como eu disse para vocês, gente, nós temos aqui o seguinte, ó. A primeira coisa que eu fiz ali, na hora de mostrar a relação da elipse, foi identificar os focos. Toda elipse possui os focos, que é onde eu prendi a cordinha lá na explicação, tá? Então, F1 e F2, vou seguir ali a sequência do livro, tá? F1 e F2 são os focos. Focos da elipse, onde eu prendo a cordinha. Ótimo. O ponto O, é o centro da elipse. Então, por enquanto, elipse centrada na origem. Tem várias posições. Eu tenho a translação dela também para outros pontos, mas aí é simples, tá, gente? Vocês vão perceber que tem muita semelhança com a equação da circunferência, ok? Aí nós temos os pontos, o A1 e o A2. O A1, A2 forma um segmento, que eu falei para vocês. Esse segmento é conhecido como eixo maior. Eixo maior é o A1, A2. A medida dele, eu já vou colocar aqui, tá? Medida do eixo maior. Como é ao vivo, né? Ó, medida do eixo maior igual a 2As. Lembra que eu falei que 2As, vou até colocar, é o comprimento da cordinha, da corda, tá? Cordinha, barbante, tanto faz. Que eu usei no primeiro vídeo explicativo, hein? Fiquei 1 hora para montar esse negócio aqui. Ó, depois eu tenho os pontos B1, B2, aqui em cima, B1, B2, o segmento B1, B2 seria o eixo menor, e a medida do eixo menor é 2Bs. Então, isso daqui seria Bzinho, isso daqui Bzinho, tá? O A, só voltando ali em cima, do A1 até o A2, vale 2As. Então, de O até A2,
Eu vou até colocar aqui, ó. O é ponto médio de A1, A2, do segmento A1, A2 e também de B1, B2. Tá? Não tem erro. Tudo bem? Aí eu falei para vocês o seguinte. Outra coisa. F1, F2... F1, F2 é a distância, o segmento, tá? Distância focal, que é igual a 2Cs. Então, esse segmento aqui do F1 ao F2, isso daqui vale 2Cs, tá? Essa distância aqui até aqui. Beleza? O segmento. Então, eu teria aqui, ó, vamos lá, B, essa medida. Aqui seria C, aqui também seria C, porque é ponto médio, o centro da elipse é sempre ponto médio. E quando eu ligar B, F2, B1, F2 e B1, F1, lembra que eu falei, olha, quando eu colocar o ponto, o ponto aqui em B1, eu vou ter exatamente B1, F2 e B1, F1, eu vou ter exatamente o segmento, a cordinha 2As, que vale 2As, dividido ao meio. Então, eu teria A aqui e A aqui. Ou seja, nós formamos um triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo o quê? Retângulo. E dele, pessoal, eu tiro uma relação, que é o Teorema de Pitágoras. Então, no triângulo OB1, F2, por Pitágoras, eu acho uma relação que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, quem é A? 2As é o comprimento do eixo maior. A é o semi-eixo maior. 2Bs é o comprimento do eixo menor. Então, vamos lá. 2As é isso aqui, eixo maior. A é isso aqui. A é isso aqui. Então, é como se eu estivesse reposicionando ele, tá, gente? Então, se eu colocar a ponta aqui, ó, A e A. Em vermelho, eu tenho o comprimento da cordinha. Tá certo? Então, A e A. 2As é tudo. Isso tudo é 2Bs. B é metade. De F1 até F2, 2Cs. OF2C. Beleza? Então, temos aí uma relação conhecida, uma relação fundamental. Tá certo? Então, já coloquei, ó, 2As a medida do eixo maior, 2Bs a medida do eixo menor, 2Cs a distância focal. Ótimo, é isso daí. O que nós temos, pessoal, é a mais aqui. Só mais um detalhezinho. B1, B2 é perpendicular A1, A2. Tá? São segmentos perpendiculares. O que nós temos a mais aqui, gente, é o que? A chamada excentricidade. Que será dada por C dividido por A. O que é a excentricidade? É o achatamento. Menos achatada, mais próxima. Ó, aquela tá mais achatada. Mais achatada, tá? Menos achatada. Quanto mais próximo de 1... só um detalhe, né? C é cateto do triângulo retângulo. A é hipotenusa. Quanto o cateto dividido pela hipotenusa, a hipotenusa é sempre maior que um cateto. Esse valor aqui, C sobre A,
será um número, pessoal, compreendido entre 0 e 1. C sobre A vai dar sempre alguma coisa entre 0 e 1, tá? Então, quanto mais próximo de 1 for a excentricidade, mais achatada é a nossa elipse. Quanto mais próximo do zero for, quanto mais próximo de zero, mais próximo de uma circunferência. Então, ela se aproxima de uma circunferência. Ela lembra mais uma circunferência. Eu até peguei aqui, ó, um resuminho lá do livro, falando um pouquinho da excentricidade. Tá lá, ó. Então, o que acontece? Ele dá um exemplo, né, prático das órbitas dos planetas e tudo mais. Por causa do nosso tempo aqui, gente, ó, aqui ele fala da excentricidade e tal. Então, ele calcula a excentricidade, que é C sobre A, tá? E eu já falei que C é sempre menor do que A, por isso vai dar sempre um número menor, um número compreendido entre 0 e 1, tá certo? E aqui eu tenho algumas elipses, ó, excentricidade 0,1, tá vendo? Que é um número muito próximo de 0. Não parece uma circunferência? Aqui já é 0,4, ó. Ela vai ficando mais achatada. Quanto maior a excentricidade, maior o achatamento. E isso ele fala aqui, ó. Elipses de excentricidades são tão pequenas que elas se parecem com círculos, tá? Elipses que têm excentricidade próximas de 1 são bem achatadas, que foi o que eu falei ali. Mais próximo de 1, mais achatada. Mais próxima de 0, mais parecida com uma circunferência. Tá ok, gente? Então, essa primeira aula, ficamos por aqui, já deu nosso tempo, já passamos um pouquinho, né? Mas vocês aguentam, eu sei. Tá certo, pessoal? Então, aí eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso, que eu expliquei para vocês, e na sequência eu já entro com a equação. Ela é muito parecida com a da circunferência, tá, gente? Eu já entro explicando para vocês. Valeu, até daqui a pouco.